Fala galera, imagina que um jovem ganha poderes de transformar pessoas em zumbis e agora o mundo está perdido. Esse é o filme Doomsday Book, ou O Livro do Apocalipse de 2012, e hoje eu serei o EF, o eremita final. Então vem comigo e vamos recapitular. Nossa primeira história do dia começa mostrando uma família normal e totalmente disfuncional, onde o pai, a mãe e a filha estão planejando uma viagem de cruzeiro com tudo que tem de bom e do melhor, enquanto que o filho que trabalha para o exército como cientista é jogado de lado e quando ele tenta dizer que também queria participar, seu pai fala que ele precisava lutar pelo país e geral começa a rir da cara dele, porque ele trabalhava como voluntário esse tempo todo e não ganhava quase nada de salário. O pai diz que quando eles saíssem para a viagem, ele deveria fazer algumas tarefas básicas até eles voltarem, ou ele teria problema, e diz para ele não mexer na coleção de bebidas dele, e ele é o padrão irmão mais velho que precisa fazer tudo, enquanto que a irmã mais nova só fica aproveitando a vida de boa. Eles saem para o cruzeiro, e agora ele precisa fazer as tarefas, que é recolher todo o lixo reciclável da casa, nos dias de coleta. O problema é que antes deles saírem, eles deixaram a bagunça de uma semana, então a situação estava feia. E quando ele acha que acabou, encontra um pote de comida podre há uma semana e estava fedendo tanto que a casa estava empestada com cheiro. E seu amigo liga dizendo que conseguiu um encontro diferenciado para ele com a jovem que ele sempre esteve de olho. Antes de terminar as tarefas, ele encontra uma maçã que estava bonita, mas do outro lado estava com um mofo esquisito. E ele vai até uma lixeira no meio da rua e joga tudo dentro sem considerar se era reciclável ou não. E galera, depois desse filme fiquei até com medo de não separar o lixo, porque quando ele joga a maçã que estava podre, ela começa a modificar o DNA e se transforma em algo maior. E aquele lixo é pego pela coleta, que vai até uma empresa que faz a separação do lixo orgânico, que no final é transformado em alimento para o gado do país. Então acho que vocês já entenderam. Gado demais! João consegue seu encontro com Júlia, e ele está todo feliz porque estava tentando há muito tempo, e eles partem para uma churrascaria, mas ela só fica no celular tirando foto para postar nas redes sociais, e quando a comida chega, ela sai comendo de maluca e não quer nem saber. Só que ao invés de ele perceber que ela só foi pela comida, ele fica animado achando que ela gostava dele. E quando a carne acaba, chega um pouco de fígado, mas ela não gostava de carne de qualidade duvidosa, e queria uma maminha ou uma picanha. O João prova um pouco do fígado, mas no meio dele tinha uma casca de maçã, e ele não entende o que aconteceu, mas eu entendi e só te digo uma coisa. Já avisei que vai dar merda isso. E depois do restaurante, os dois começam a se pegar em praça pública sem pudor nenhum, mas ele acaba dando uma garoteada e tenta colocar a mão no bilhar 8 dela e corta o clima. Ela diz que estavam indo rápido demais e ele pergunta se ela não gostaria de ir na casa dele para eles irem um pouco mais devagar. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mas ela acha que os pais dele estariam em casa e ele diz que eles foram viajar. E aqui vemos um momento de vergonha alheia, pois ele começa a gritar dizendo que a conhecia há 4 dias, mas estava muito apaixonado e queria se casar com ela. Para acabar com suas esperanças, ela diz que mulheres como ela não costumavam sair com caras bonzinhos como ele, mas estava dando uma oportunidade, e do nada, alguns caras que estavam na praça jogam uma garrafa na cabeça dele por ser lerdão, e Júlia diz para ignorar e não arrumar problemas, mas agora ele queria pagar de valentão. E quando chega nos caras, começa a apanhar até ver o teto preto, e se a humilhação estava pouco, agora parece que piorou. Mas sabemos que agora tudo mudaria, pois ele cospe o fígado que comeu mais cedo e começa a ficar com muita raiva e consegue acabar com os dois. O problema é que Júlia filmou tudo e estava muito assustada e meteu o pé. Naquele mesmo restaurante, várias pessoas começam a comemorar o fim de semana, e todos estavam comendo da mesma carne de qualidade duvidosa, então para dar ruim não precisa nem esforço, e João vai para casa desolado, achando que perdeu sua oportunidade, mas seu amigo liga o chamando para ir na balada para curtir o resto da noite. O problema é que a cidade começou a ficar estranha, pois os que comeram a carne estavam passando mal e pareciam zumbis. João está na festa curtindo com seu amigo, e ele diz para não ligar que depois ele arruma alguém melhor. Ou será que não?
E quando eles partem para a pista, todos começam a brigar porque um cara perdeu o controle e estava tentando dar uma brincada no meio do pessoal, e aqui começa uma lutaria generalizada. E todos que foram naquele restaurante naquela noite começaram a passar mal e estão cambaleando pela cidade. Os repórteres começam a dizer que um novo vírus foi detectado, onde as pessoas perdiam seus limites, e aquilo aflorava o que era mais intenso na pessoa. Então, se a pessoa era nervosa, a raiva seria maior ainda, e se a pessoa gostava de pimbância, a pimbância seria maior ainda. E para ajudar com as informações, eles chamam alguns comentaristas e um cientista, mas o cientista começa a dizer que aquilo estava acontecendo porque era ano de eleição, e todos começam a brigar ao vivo porque nesses momentos todos querem criar uma conspiração. E o negócio estava tão doido que do nada eles começam a tocar vários instrumentos ao vivo para acalmar o público. Que porra é essa, Marreco? Os dias se passam e agora o país estava um caos, e João se transformou em um zumbi, e para piorar, seus pais chegam de viagem e não percebem nada de errado na cidade, e sua irmã está apertada para ir no banheiro e começa a xingar, achando que ele não estava em casa. E galera, para ter uma família assim, é melhor ser órfão. Eles encontram a chave de casa e veem que estava tudo bagunçado, e começam a reclamar que ele não sabia fazer nada de certo, e o pai estava mais preocupado porque ele quebrou as garrafas de bebida dele, e João vai pra cima deles e dá uma falecida nos dois. E por pouco a irmã consegue se trancar no banheiro, mas ao invés de segurar a porta calada, começa a gritar desesperada. E quando tudo fica mais calmo, ela aproveita para soltar o melado. Todo o país está um caos, e todos se transformaram em zumbis sedentos, e o governo não sabe o que fazer. E por acaso, o zumbi João se encontra com a zumbi Júlia no meio da multidão, e os dois começam a conversar algumas safadezas. Eu vou comer teu cu. Meu cu não, você não vai comer Vou meu comer cu. sim, sua vagabunda. E depois disso, eles vão para um lugar mais calmo, e ela oferece uma maçã antes do prato principal. E galera, essa foi nossa primeira história do dia, e essas histórias coreanas sempre terminam de forma estranha. Então deixa o like e se inscreve se for novo, porque agora eu sou o EF, o eloquente falador. Então vamos continuar? Nossa segunda história começa mostrando um técnico que foi chamado em um centro religioso, e o monge que o chamou diz que ele precisava de uma avaliação especial de um robô que eles contrataram, pois nesse mundo a tecnologia evoluiu tanto que as pessoas usavam robôs para fazer os serviços básicos da vida. E o monge diz que o robô estava agindo de forma estranha e precisava fazer alguns testes para saber se estava quebrado. O técnico chega onde eles estavam rezando, e o robô estava no meio deles, o que era estranho. E quando ele começa a fazer os testes, tudo estava dando como se ele estivesse 100%. O problema é que o robô começa a perguntar se era estranho um robô ficar no meio de uma religião, e ele começa a dizer que foi encarnado como o Buda nesse robô. E galera, acho que tem algo de errado que não está certo. Ele começa a ficar assustado porque aquilo não fazia sentido, e os monges começam a dizer que ele estava sendo robofóbico e precisava aceitar todos os tipos de vida nessa terra, mas ele não quer aceitar que aquilo seja possível, e ele enviaria um relatório para saber se precisavam trocar o robô, porque aquela versão já havia sido descartada do mundo. Chegando em casa, ele começa a pensar no que fazer sobre aquele trabalho, e uma mulher começa a bater na porta e diz que estava precisando de ajuda, já que o trabalho dele é consertar robôs, e ele precisava consertar seu cachorrinho de estimação, que também era um robô, mas como está muito tarde, ele não quer aceitar. E ela começa a fazer pirraça, e sabemos que quando uma mulher começa a fazer pirraça e um homem aceita fazer algo, quer dizer que vai dar muito ruim. E para ajudar de alguma forma, ele consegue colocar um chip reserva no cachorro, mas ele não ficaria 100%, e dá o endereço para ela pegar o chip certo, mas nesse ponto ela já não estava mais ligando para nada e sai arrastando o boneco como se não fosse nada. E quando ele olha pela janela, ela simplesmente joga fora porque ele não estava funcionando igual a antes. Sua supervisora liga perguntando como foi o último trabalho, porque ele ainda não enviou o relatório, e agora ele estava confuso sobre o que fazer, porque se aquilo for verdade, ele estaria acabando com uma vida inocente. E no mosteiro, uma das monges vai falar com o robô para saber o que ele pensa sobre a vida, e ele aponta para um relógio e ela diz que era apenas um relógio, e ele desmonta o braço do corpo dele e pergunta o que era aquilo, e ela diz que era apenas um pedaço de um robô. E nisso ela
começa a entender que nada naquilo importava, apenas o que estava dentro dele, que era sua alma. E esse robô simplesmente conseguiu transcender a vida humana e conseguia compreender os mínimos sentimentos, então ele realmente era algo a mais. Pedro faz o relatório e nisso o dono da empresa vai até o local com sua equipe para avaliar pessoalmente, mas ao invés deles mostrarem o real robô, eles pegam um robô de limpeza velho que estava fazendo seu trabalho normalmente, e o presidente começa a dizer que aqueles robôs não devem fazer mais do que foram programados para fazer, porque são apenas máquinas que foram criadas para servir o ser humano. Mas os monges querem defender que eles são mais que isso. Ele levanta da cadeira e começa a andar entre eles, e percebe que havia um robô da linha RU e eles foram descartados há alguns anos por criarem consciência própria. E isso poderia ser o fim da humanidade, e ele o chama para ver até a frente e pergunta por que ele estava no meio deles, e o robô tenta dizer que fazia parte daquele lugar e mudaria o mundo. Então, para provar que aquilo era perigoso, ele coloca o vídeo de um outro monge falando que no outro lado do mundo aconteceu a mesma coisa e todos foram influenciados. Eles se preparam para finalizar o robô que não faz nada, e agora Pedro entra na frente e começa a acreditar que ele realmente era a enrobotização do Buda. E quando eles atirariam, ele diz que veio ao mundo para mostrar que todos os seres humanos já são iluminados, mas esqueceram, porque eles já nascem com a vida e com a alma. E diz que agora estava na hora dele e simplesmente ele se desliga na posição de meditação. E todos ficam assustados, pois o sistema dele desligou sozinho e não dava mais sinais, porque ele alcançou a iluminação total. E isso prova que até o seu liquidificador pode ser alguma coisa na vida e você tá perdendo tempo. E esse foi o filme Doomsday Book, e galera, relaxe que hoje é dia de qualidade duvidosa, mas amanhã teremos mais, então deixa o like e se inscreve para alcançar a iluminação. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.